voltamos com o secretário Maurício Guimarães, secretário extraordinário da Copa. É esse o termo ainda, extraordinário? Sim. Secretário extraordinário da Copa. Falamos nesse primeiro bloco de VLT, mas o Paulo deixou uma pergunta ainda no final do bloco. Eu gostaria que o Paulo repetisse essa pergunta para o secretário, Paulo. Sim, por que 56 e não as 6 obras que inclusive são da matriz de responsabilidade aí, via FIFA, exigidas e tal? O governador cresceu o olho, o pessoal fala aí de porque o governo quis abraçar tudo, porque tem interesse das estações e etc e tal, que é uma coisa muito dinheiro em jogo, absurda, né? Mas, enfim, muita grana. O que o senhor tem a dizer sobre isso aí? Por que, afinal de contas, mais de 50 obras e não as 6? Se as 6 tivessem sido abraçadas, a gente não estaria já com essas obras todas bonitinhas? Pegando o gancho aqui, as 3 que são... As 6. As 3 exigidas pela FIFA, estádio, aeroporto e centro de treinamento, né? Só o estádio ficou pronto, né? Se tivesse focado nessas 3, pelo menos, e fizesse o resto com o tempo explicado, que levaria aí 4 anos, 5 anos, ou sei lá quantos anos para ficar pronto, acho que a gente, pelo menos, o centro de treinamento estaria pronto. A gente não ia passar a vergonha de chegar às seleções aqui e não ter onde treinar. Ter que treinar em Belo Horizonte, ter que treinar em Curitiba e não ter onde treinar aqui em Cuiabá. Olha, eu me sinto muito à vontade para responder essa pergunta. A parte das obras, a parte do Crescer Ouro eu não vou comentar. Até porque eu, enquanto gestor público, jamais trabalho com um tipo de ação desse. A questão de nós estarmos aqui discutindo 3 obras, talvez a gente faríamos um programa de 3 minutos, de 4 minutos. O senhor talvez não trabalhe, mas quem estava lá antes do senhor, talvez trabalhasse com esse foco. Talvez. Então, tá? Claro, o Naf gostou, não? Nós poderíamos estar aqui fazendo um programa de 3 minutos falando de 3 obras, e a sociedade poderia estar mais 50 anos à espera dessas obras que estão sendo executadas agora. Então, quando nós falamos do governador Simval Barbosa, ele foi muito corajoso, ele foi muito audacioso em buscar canalizar todas essas oportunidades surgidas a partir da Copa do Mundo. Tem uma coisa de financiamento? Tem. Mas se não fosse a Copa do Mundo, as condições, nem esse financiamento vinha. Se nós não tivéssemos a questão da Copa do Mundo, talvez a gente não tenha os recursos do DANIT, talvez a gente não teria outros recursos. Então, foi a oportunidade muito bem aproveitada pelo governador, é que nós estamos transformando a cidade. Mas só pode falar de atraso, de algum problema, quem as tem, quem as está tocando. Era muito simples nós fazermos um programa de 3 minutos e a sociedade continuar ali no despraiado, demorando 2 horas para cruzar a rotatória, que aliás é uma rotatória que já tinha sido metida 5 vezes e não resolveu o problema. Pois era muito cômodo, Paulo. Precisava mentir, porque se mentiu com os prazos. Não, aí é outra coisa. Quando você fala prazo e não cumpre, aí é outra coisa, por várias vezes, aí é isso outra não é mentira? Não. Ou deixar de dizer a verdade? Não. Então você está fazendo outra pergunta. Mas outra dentro do mesmo contexto. Não. Você está fazendo outra pergunta. O que nós estamos discutindo é por que nós não fizemos só 3 obras ou 6 obras. Eu estou dizendo que nós aproveitamos a oportunidade de mudar a cidade e resolver esses problemas de conflito. Agora, dentro deste grande número de obras, nós tivemos problema de execução e aí, como eu já disse, talvez faltou um pouco de comunicação, de definir essas questões de cronograma, mas as obras estão aí. Eu prefiro estar aqui respondendo para você as dificuldades que eu estou tendo na execução de uma trincheira do que estar aqui dizendo para você por que nós não fizemos nada. Tá? Então, acho que a grande questão que tem que ser discutida aí é essa oportunidade até da sociedade participar, que a Copa do Mundo trouxe à tona, que foi essa questão da transparência. A sociedade, a partir da Copa do Mundo, essa visibilização que nós temos, essa visualização, ela vai conseguir cobrar mais do poder público, o poder público vai conseguir cobrar mais forte das construtoras. Então, tudo isso são legados também da Copa do Mundo, que oportunizou todos estar de olho nessas obras. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que eu prefiro muitas vezes estar aqui discutindo com você um prazo não cumprido do que uma obra não executada. Eu vi que o senhor pediu agora há pouco desculpas aí pelo que não deu certo ainda. O senhor tem vergonha do que está aí hoje? Eu estou fazendo essa pergunta, vou contextualizá-la bem, para que não soe, com todo respeito inclusive. A cidade está feia, ou esteve mais feia, mas não está bonita como se planejou.
Eu estava vendo na mídia no Chile, o site La Hora, por exemplo, um dos principais lá da capital, dizendo que exatamente isso, retratando um fotógrafo daqui, que veio cobrir aqui, retratando esse cenário que encontrou em Cuiabá quando se esperava realmente algo à altura de uma Copa do Mundo. O senhor, como segundo maior gestor da Copa aqui em Cuiabá, porque o primeiro é o governador, o senhor sente vergonha disso? De jeito nenhum. Do que está aí, desse cenário aí? Não tem vergonha. Que alguns classificam de cenário de guerra? Não, o cenário de guerra, hoje, quem olhar pela cidade não vai encontrar esse cenário, tá? E as grandes transformações... Mas é grande também, tá? Cuiabá e Vargas Grande. As grandes transformações do mundo, do Japão, de todas as grandes nações, elas passaram a partir do momento de guerra. Então, se as pessoas quiserem e linkar Cuiabá, uma nova Cuiabá que está sendo construída, até tem que passar mesmo as transformações. Agora, eu não tenho vergonha, tenho orgulho de muito que está sendo feito, tá? Porque os meus filhos, os meus netos vão viver numa cidade muito melhor, eles vão conseguir ter um transporte público muito melhor do que tem aí hoje. Então eu tenho muito orgulho disso. Essa questão do Chile, não precisa ir longe não, fora de Mato Grosso, todo mundo nos olha com desdenho, todo mundo sai, se você olhar a imprensa nacional, grande parte dela, ainda olha Cuiabá com um certo desdenho, ainda, porque nós estamos entrando num patamar de grande cidade a partir da coragem de alguns. Eu não tenho problema nenhuma com crítica. Outro dia eu vi no site aí, ontem, um site aí, o desenhista fez uma charge minha com o sagista. Deve ter rido, deve ter... Só que isso não me preocupa, porque eu tenho... com chacota, de jeito não, porque o resultado do trabalho a sociedade vai ver. Aliás, ela está vendo. E ela sabe que nós trabalhamos das 6 da manhã às 10 da noite para tentar fazer algo que muitos se acovardaram ao longo do tempo e não fizeram. Então isso não me traz nenhum tipo de vergonha, muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho do que eu estou fazendo e do resultado que já tem. Ainda vai ser posto à disposição. O site, o UOL, que também é comandado pela Folha de São Paulo, Folha de São Paulo, fala a memória, classificou Cuiabá como uma cidade pequena e estranha. Não sei se vocês leram isso essa semana. E falou exatamente dessas obras todas e desse cenário de guerra que o Paulo colocou aqui. Que eu retratei que está sendo colocado. Eu não acho que... Não é só a imprensa chilena, mas a imprensa espanhola falou, a imprensa paulista falou, enfim. Mas, eu vou fazer um comentário. É mais um comentário do que uma pergunta, né? O Itaquerão está uma maravilha. Só para te dizer o seguinte, então, eu moro em Mato Grosso há 38 anos. Pegou pesado. Sempre eu convivi com o preconceito em relação a nós aqui do Centro-Oeste. Hoje, o chamado Centro-Sul, Sudeste, começa a respeitar o Centro-Oeste por Goiás, por Brasília e por Mato Grosso. Então há um preconceito aí. Eu acho que o UOL nos sacaneia. É sacaneia porque sacaneia o Centro-Oeste, que o Centro-Oeste representa uma vertente nova num Brasil novo. Punjante, inclusive. Né? Inclusive. Então, e se incomoda, está tirando o foco de lá. Então eu não vou considerar esses sites, essa visão preconceituosa, eu creio que eles vão tomar banho na soda. Agora, eu quero dizer uma coisa. Aliás, não só você, viu? Eu moro aqui é a minha terra, eu quero saber daqui, eu quero ser de São Paulo. O UOL vai cuidar da represa de Billings e da Itaquerão deles, daquela represa que secou, que não tem água lá. Vamos cuidar disso, deixa nós... Fora a viga do Monatriz. O que não quer dizer que os problemas não existem. Eu queria perguntar a você, Maurício, o seguinte, ao longo desse ano, nós já discutimos as obras, o atraso e tudo mais, mas certamente deve ter alguma coisa que foi o que atrapalhou mais, o que dificultou mais o encaminhamento das obras, mesmo que tenham sido obras demais num tempo só. O que foi a coisa mais complicada, mais difícil e que tirou a paciência ao longo desse período? Projetos. Como assim projetos? Hoje, o Brasil ficou um grande tempo sem obras de infraestrutura. Nós ficamos mais de 20 anos sem fazer grandes projetos. Nós perdemos muito na qualidade dos projetos. Quando se sai de um projeto e vai para o campo executar, é uma dificuldade. Nós temos, grande parte do tempo, fazer adequações de projetos. Dá um exemplo. Exemplo, nós estamos na Trincheirona, Jurumirim. Nós tínhamos tirante saindo no campo de futebol. Nós vamos pegar ali o Santa Rosa, nós tínhamos tirante. O que é tirante? É quando você tem uma trincheira, é aquilo que ancora aquela cortina. Saindo em estacionamento de prédios.
Então são tudo isso que tem... Aí quando você vai fazer isso, você tem que parar a obra, porque quando está saindo num estacionamento, você tem que parar o projeto, mudar todo o projeto para mudar a angulação desse tirante. Mas o planejamento, por que não houve planejamento? Por que não se previu isso? Que não... Mas acho que está dentro do projeto, né? Mas você previu, você definiu, contratou o projeto veio, o projeto foi analisado, só que quando você sai do projeto e vai para a prática, e outra coisa que é associado a isso, remoção de interferências. O que é isso? Água, luz, fibra ótica. Nós temos obras. Nós temos obras. Rosa, é isso? Gente, a CAB terminou de fazer a remoção da Santa Rosa 3 dias atrás. Hoje nós estamos liberando a marginal. Aliás, a marginal foi liberada. O problema da CAB já é antigo, não é de agora. Não é. E por que o governo não jogou isso para a CAB, não falou isso para a sociedade? Olha, a CAB. É o planejamento que estou falando aqui. A nossa situação, que a CAB não resolve. Detalhado. Nós dissemos. O ônus ficou para você, o ônus ficou para o governador. Quer dizer, mas, assim, e a CAB sai de boazinha. Nós dissemos muitas vezes isso. Mas muitas vezes também, em determinado momento, às vezes, mesmo que você queira falar, as pessoas não querem ouvir. Aí entra no que o Onofre falou, faltou competência. Porque isso também é competência. Ele falou, não, ele perguntou. Mas isso também é competência. Com certeza, dessa questão de comunicar. Alguém deveria ter colocado isso na mesa. Com certeza. Né? Tá. Agora, sim, de fato concreto, nós temos essas questões. Nós estamos fazendo obra também numa cidade que vai fazer 300 anos. Uma cidade que, a primeira vez que está passando por grandes obras. São 900 desapropriações. Nós não tínhamos desapropriação até então na cidade de Cuiabá. Nós não temos nenhum registro de onde passam as adutoras. Deixa eu te fazer um comentário aqui. Só para me finalizar, só para ter uma noção, toda a fibra ótica do norte do país passa na Avenida da FEB. Mas ninguém sabia disso. Mas sabia, só que ninguém estava mapeado isso. Tudo já se sabia desde o começo. Falar que é uma cidade de 300 anos, aí me que era cidade velha, que tinha problema de água. Todo mundo sabia disso. Por que resolveu fazer? Porque ela tem que deixar ser de 300 anos para ser uma cidade velha. Não, tem 300 anos. Então, nós vamos deixar a nossa Cuiabá com 300 anos com a mesma infraestrutura dos 300 anos. Não é isso que eu estou falando. Não pode usar isso como desculpa para não ter feito dentro do prazo. Dentro da competência que se exige. Mas eu queria lembrar uma coisa aqui, Maurício. Não é desculpa. Nós estamos aqui fazendo constatação, e a pergunta que o Onofre fez, as causas desses atrasos. E as causas desses atrasos são projetos, remoção de interferência, desapropriação. O que mais impactou? A questão dos projetos associados com a remoção de interferências, porque ela transcende. Quer dizer, faltou qualidade nos projetos também. Também. Qualidade dos projetos também. Então, você pega uma remoção de interferência onde ninguém pode mexer, é só a operadora ou só a concessionária. Aí você está falando telefonia, água e luz. Você não pode telefonia, mexer lá. Água e luz. Você tem que tirar. A SEMAT... a concessionária tem que ir lá e tirar, só que a concessionária não tira. Boa Porque pergunta. O governo não obrigou a concessionária a tirar? Essa que é a pergunta. Boa pergunta. Ou eu estou errado? Não, claro. Agora, isso não é simplesmente... Você vê a questão do poste de energia. Existe uma regra da ANEEL que, se você faz o comunicado de que você vai tirar aquele poste, você tem que dar 15 dias, né? Você programa hoje para tirar aquele poste daqui 15 dias. Chega naquele dia, a operadora não tira naquele dia, e aconteceu muito por N motivos, não cumpriu. Faz como o seu antigo diretor, o Padeiro, falou, se não tirar eu vou lá e derrubo. Não é? Só que aí a cidade fica sem luz. Por que não foram lá e tiraram? O Padeiro falava isso. Marcelo Padeiro, que hoje está na prefeitura de Cuiabá. Isto não é a gente fazendo análise aqui, vai lá e derruba, é simples. Mas isso tudo tem uma programação, são coisas que impactou, mas grande parte disso, graças a Deus, resolvidos. Eu moro em Cuiabá desde há 38 anos. A canalização do córrego da Prainha levou 5 anos. 5 anos, ali da igreja da igreja de São Benedito até lá no Rio Cuiabá, demorou 5 anos. O pronto-socorro de Cuiabá, que é um prédio, demorou também 5 anos. Então nós temos um histórico aqui de demora. 5 anos. Aí os caras falam em fazer VLT em 2 anos. Aí não dá para acreditar. Vocês não sabiam que tínhamos a síndrome dos 5 anos, por isso que talvez não. Não sabíamos, mas a tecnologia mudou muito. 5 anos para fazer a canalização, 1/3 da prainha foi feito um envelopamento em 4 meses. O que é envelopamento? É uma nova cobertura? Está sendo feita uma nova ponte em cima do canal da Prainha.
que é para o VLT, né? Uhum. Que ele passa bem em cima Bem do... em cima do canal. Que ali, talvez o pessoal não se lembra, mas quando eu cheguei em Cuiabá, o Prainha, ali desde da igreja de São Benedito para frente, ele era um canal a céu aberto e em cada ponto tinha um balão, uma rotatória alta, e era muito comum o carro de madrugada que vinha bêbado do Sayonara cair no buraco lá, né? Porque era estreito. Bataclan, Você tinha ali na... do tempo de Sayonara ainda. Pois é, mas olha, um grande tempo. Então ali tem um córrego ali que foi Secretário, canalizado. eu conversei dias atrás com um empreiteiro, desses que estão cuidando da obra do VLT, e eu fiquei estarrecido com a informação que ele me deu. Pegando o teu gancho de projetos e tá cheio de gancho. Má qualidade de projeto, eu não sou o capitão gancho como tá você, cheio de gancho. Tem que pegar o gancho, não tem jeito, é no jargão jornalístico. Ele me disse o seguinte: ainda faltam 18% do projeto do VLT para ser concluído. Cadê? Não é verdade. Projeto, papel, não é obra, não de papel. Não é verdade. E é um empreiteiro sério porque eu conheço há vários anos. Enfim. Então, sim, o empreiteiro ele executa a partir do projeto, ele não tem conhecimento dos projetos, que é outra empresa, é outro consórcio. Hoje, em termos de projeto, e aí dentro do sistema de RDC é normal. Hoje nós temos em torno de 2% de projeto faltando, mas são projetos, por exemplo, sistema de comunicação, que ainda está finalizando, até porque depois de fazer a alocação da via permanente, de fazer as catenárias. Então, assim, esses 2, 3% que está faltando não tem impacto na obra agora, porque ele vai ser executado para frente. Então, não tem 18% do projeto faltando. Isso, infelizmente, o seu amigo empreiteiro está um pouco desinformado. Está faltando aí, está havendo atraso de repasses aí nesse contexto todo? Não tem atraso. Então não se deve a atraso de repasses. Hoje não. Nós já tivemos, já houve atrasos. Nós já tivemos, por exemplo, 11 meses sem receber dinheiro do governo federal. Maurício, você espera ainda, vamos considerar apenas o VLT, você considera ainda a possibilidade de algum grande imprevisto que impacte prazos e tecnicamente o VLT? Nas condições de hoje, eu acho muito difícil. Pode acontecer. Grandes impactos eu acho difícil, até porque as coisas estão equacionadas. Mas eu acredito que isso está fora de cogitação. Não visualizo grandes impactos. Talvez o que eu digo... Talvez porque é imprevisível, né? O impacto pode ser imprevisível. Agora, assim, o que ainda questões que precisam serem enfrentadas, algumas questões do IPHAN. O IPHAN, por exemplo, ele tem 2 arqueólogos para atender o Brasil, né? Então lá entra numa fila, análise das questões lá, mas também grande parte equacionada, até porque a diretoria da IPHAN aqui tem sido muito assídua, tem ajudado muito a gente no sentido de encaminhar todos esses projetos. Amanhã é segunda-feira, secretário, e a Copa que começou na última quinta, para nós aqui os nossos queridos, o pessoal que veio de fora, as seleções, as 4 seleções, 4 ou 8? 8 seleções, os 4 jogos, né? 8 seleções. O pessoal, cadê o centro de treinamento lá do Barra do Pari, que tinha previsão de ser entregue bem antes, e até agora nada. Cadê o centro, aquele outro lá da UFMT, o COT, enfim. O que aconteceu com os centros de treinamentos que... Mais esse, inclusive, falando de novo aí da reportagem que eu vi lá no La Hora do Chile, foi citado também isso, que não tinha nem lugar para treinar, e o André falava agora há pouco de Curitiba, de Cuiabá, não foi isso? Bom, então não está pronto, está semi-pronto, e a FIFA vetou também. Mas em relação ao Barra do Pari? Vamos reposicionar também. Numa Copa do Mundo, você tem dois tipos de situação de treinamento. Você tem os CTs, que é aqueles locais que a seleção vem, ela se hospeda, dali ela se faz toda a parte de aclimatação no país, e dali, no caso do Brasil, ela sai para jogar em Cuiabá, para jogar em Curitiba, para jogar em Manaus. Né? Ali é a base dela. E você tem os COTs, que são oficiais de treinamento, que cada sede tinha que disponibilizar 2, que estão à disposição das seleções para, quando ela for jogar em determinado local, ela possa, caso ela queira, né, utilizar para receber sua imprensa, para fazer um treinamento, e ela também vai à arena para fazer reconhecimento do gramado. Nós tivemos o primeiro jogo. A Austrália, por exemplo, ela já anunciou, e Cuiabá, que ela não vai usar nenhum COT em nenhum dos 4 jogos dela, porque é
é uma disposição dela, ela não tem interesse... Mas não vai utilizar porque não tem, secretário. Mais uma vez... Não tem, secretário. Mas tem. Vai jogar, vai treinar onde? Vai treinar no Dutrinha, Onofre? André, não, então vamos ser pontuais, então. Se existem, aonde estão? Ela vai chegar de manhã e volta de tarde. Como vai acabar daqui 10 dias? Veja bem, gente. Os cotas estão lá. O centro de treinamento do UFMT é um centro olímpico. Foi utilizado para treinamento da seleção, né? A sociedade, principalmente do atletismo, ganhou um grande indutor do esporte olímpico lá. Nós temos o da Várzea Grande, que nenhum dos dois está 100% pronto. O FMT, por exemplo, a pista de atletismo só vai ser posto depois. O do bairro do Pari não está pronto, mas está apto a ser utilizado para os fins que foram concluídos, que foram construídos, que é as seleções, se elas quiserem. Tá? Mas os dois não foram concluídos totalmente para a Copa. Isso é fato. Mas aí a Rússia foi treinar, se não me engano, no interior de São Paulo, a Austrália também. A Austrália foi em Curitiba. O Chile está treinando em Belo Horizonte. Enfim, mais uma vez, André, essas seleções... Vão ficar lá do outro lado do país, vir aqui no poderiam dia do estar jogo, aqui, consumindo aqui, gerando aí nós não estamos falando de pote. Gerando nossa economia. Aí nós não estamos falando de pote, nós estamos falando de centro de treinamento que requer hotel, que requer uma estrutura. Como é que aí o Chile, a Austrália, por que eles foram para Curitiba, o Chile, me parece que está... Porque lá foi disponibilizado por ele uma estrutura de hotel para atender de 100, 200, não é para treinar. Não é para treinar. O Chile está usando a Arena Independência em Belo Horizonte. Sim, mas com toda a estrutura, o COT, eles não foram construídos para hospedar, eles foram construídos para treinar. Okay? Eles estão hospedados em outro local, por isso eles estão fora, porque aqui em Cuiabá, Mato Grosso, nós não tivemos nenhum local selecionado para hospedar uma seleção, por isso nós não temos ninguém hospedado aqui, diferente de um centro de treinamento que foram feitos para treinar, chegam 2 dias antes, caso eles queiram treinar, existe a estrutura para que eles possam fazer. Mas nós não temos nenhuma seleção hospedada porque nós não temos hotel suficiente, nós não temos um centro de treinamento decente para que eles treinem e fiquem hospedados. Ou foi um susto que eles tomaram? Chegaram aqui, e aí, né? Gente, mais uma vez. Os caras são bem informados, secretário. No mundo de hoje, quem não é? Vamos lá reposicionar, é bom esclarecer. Às vezes a falta de aproveitar o seu programa para... faltou comunicação. Vamos aproveitar o programa. O senhor falou dos cortes aqui, que não são para treinamento, são disponibilizados para que as seleções que queiram vir treinar possam vir. Então vamos aproveitar o seu... Não foi divulgado isso como deveria ter sido. Vamos aproveitar seu programa que tem boa audiência. Mais uma vez a Cilene vai ficar brava comigo. Para esclarecer. A FIFA fez uma seleção dos locais aptos para hospedar as seleções. Foram selecionados 76 locais no Brasil. E disponível para 36 seleções. Cuiabá está nesse 76? Não, porque nós não temos uma estrutura compatível para hospedar uma seleção. Mas havia lá atrás essa perspectiva. Você está falando de hotel comercial? Uma estrutura que ele pudesse ficar... Mas havia, lá atrás havia-se, já não tínhamos lá atrás essa estrutura. Já sabia que não ia ter, mas aventou-se, não sei quem foi que pensou lá nesse governo, que poderíamos ter em 2014 essa estrutura compatível para receber muito bem esses estrangeiros. A estrutura para eles treinarem está disponível. Estamos falando de hotelaria. A estrutura para hospedarem, enquanto aqui no Brasil, para ficar, a seleção, por exemplo, que chegar à final, ela tem que ficar hospedada aqui em determinado lugar 40, 50 dias. E ela vai fazer 7 partidas. Ok? Então, é diferente uma estrutura de hospedagem que foi selecionados pela FIFA 76 lugares e posto à disposição das 36 seleções que escolheu o lugar para hospedar. Mato Grosso não teve nenhum desses locais selecionados. Foi uma vergonha, secretário. Foi escolha da FIFA. É uma vergonha, não tem um lugar selecionado. Tem seleção hospedada em Itu, que é uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo, mas não tem mas que tinha uma estrutura. Mas foi decisão. Agora, isto não está, mais uma vez, isso não está dentro dos compromissos assumidos para ser sede. Diferencia. Nós não temos uma estrutura... Então foi decisão da FIFA. É decisão de cada time. Ela selecionou no Brasil 76 estruturas capazes, com uma infraestrutura, de receber seleções, pôs isso à disposição das 36 e cada um escolheu um local desses.
Okay? Então, quem escolheu isso foi a FIFA. Quem escolheu a 76 foi a FIFA. E cada seleção, dentro da 76, escolheu a sua. Secretário, nós estamos encaminhando para o final do programa, temos aí uns 5 minutos ainda. Eu gostaria de tocar em assuntos mais concretos agora. Vamos lá. Que a população, afinal de contas, está sendo penalizada e quer saber. A trincheira do Santa Rosa, aquilo está trancado e está estrangulando o trânsito ali na Avenida Lava Pés, estrangula Isaac Povos, estrangula o centro todo. Quando, afinal de contas, que vai ser aberta, que vai estar fluindo o tráfego normalmente ali pela trincheira? Como um todo, não só as marginais dela. O tráfego não está trancado. As marginais estão em execução, estão em operação. O leito da trincheira, mais uma vez, aqui eu vou me deter, não dá prazo, mas nos próximos... Me rescaldado de dar prazo. Até porque nós estamos fazendo uma reavaliação de tudo isso pós-Copa, do que foi concluído, do que foi feito, tratado de forma operacional, para que a gente possa definir uma data real de conclusão, que nós trabalhamos muito na dar condições de mobilidade, né? Por exemplo, na trincheira que você fez a referência, o que foi priorizado foi dar a mobilidade, foi dado. Agora nós vamos tratar a conclusão como um todo. Ela está aberta às laterais. Está aberta às laterais. A parte de baixo vai estar funcionando quando? Falta muito pouco. Nós temos ainda uma questão ornamental por cima ali, fazendo uma composição. Então, nos próximos meses, 2 meses no máximo, 3 meses, 100% concluída. Trincheira do Verdão, também já tem uma parte funcionando. 100% concluída. O que vai ser feito na Trincheira do Verdão é melhorar o acabamento, que não está bom, mas ela está 100% já em está operação. Trafegando na parte de baixo e na parte de cima. Normalmente trafegando. Trincheira da Jurumirim. Jurumirim, essa é complicada. Não está funcionando. Essa é a maior de todas, parece. É 1 km, 960 metros de trincheira. É a trincheira também que nós vamos entregar lá por completo. Não está operando todo. As rotatórias já estão prontas dentro de um prazo. Vamos dizer assim, prazo até final de agosto, máximo, ok? Mas nós estamos trabalhando. Não. agosto do governador. De agosto de 2014. Mas isso deve concluir antes, porque estamos trabalhando já na finalização. Aeroporto está 100% operacional para a Copa do Mundo, recebendo voos internacionais. Interna e externamente? Totalmente. O aeroporto está totalmente operacional. A parte de estacionamento todo concluído, sendo utilizado, operando. O que nós precisamos pós-Copa? Instalar os outros 2 fingers e complementar. 2 já estão funcionando. 2 estão, inclusive, funcionando e operando para a Copa do Mundo. E a parte de reforma da ala que estava em uso, que está dentro do pacote de... Outra trincheira que me preocupa, a trincheira da Ciríaco Cândia, com todo respeito, foi feita mal e porcamente, é conhecida hoje como a trincheira que chora. E aí, secretário? E, aliás, não é a única no Brasil, não. Toda trincheira chora. Trincha de chorar. Toda trincheira chora. Mas essa chora demais, secretário. Pode até ser. Chora muito. Até nós não tínhamos trincheira, né? Então, muitas é um milagre isso, né? A trincheira chorar. Então, toda a trincheira chora. Por isso que tem lá o que chama Barbacã, né? Agora, a trincheira do Ciríaco, inclusive, nós vamos agora... Está perigoso aquilo ali, secretário. Ela tem a concepção, ela tem agora... nós já estamos trabalhando de tirar um pouco daquela umidade que tem e a água sendo trabalhada para o leito. O que foi feito de errado naquela trincheira foi que a água não tinha que estar escorrendo sobre a pista. Sim. A água vazar pelos Barbacãs é normal. O que não é normal, que foi um erro de execução, foi e vai corrigir esse erro? Dá para corrigir? Vai corrigir. Porque ali a água está escorrendo sobre a pista e ali é uma curva. Né? Para acontecer derrapagens e acidentes ali. Então, passado agora a Copa. Aliás, é uma curva muito estreita. Um ônibus foi entalado lá outro dia desses. É um projeto que acabou não sendo feito com qualidade que deveria ter sido. É um projeto que é para ser usado de forma correta, não para competição entre um ônibus e carreta. A parte de cima dela ali, o asfalto ainda está... Não, já está, ele faz parte do Complexo do Verdão. Está sinalizado, já está sinalizado em uso. Maurício, queria fazer uma pergunta para complementar a minha parte. O que é que você vai contar para o seu neto daqui a 15 anos? Mais do que contar, eu vou mostrar. Eu vou mostrar a Cuiabá, que nas fotos o que era, e vou mostrar para ele cada um desses pontos que mudou a vida do cidadão cuiabano, que foi a oportunidade única que a Copa do Mundo trouxe para nós,
soubemos aproveitar, tivemos dificuldade, mas ele vai conhecer uma nova Cuiabá. Ele vai poder olhar a foto de uma Cuiabá antiga e comparar com uma Cuiabá que vai passar a ser compatível com o estado que nós temos. Nós tínhamos um estado pujante, com uma capital muito pobre. Nós vamos estar equiparando, nós vamos estar dando uma Cuiabá, uma região metropolitana, à altura de um estado que nós temos. Só para encerrar aqui, também... Tem que perguntar de outras obras. Tem o viaduto da FMT, tem o viaduto, o Complexo do Tijucal, e aí, quando é que isso vai estar totalmente operacional e pronto, entregue? O FMT já está operacional, a parte de baixo já está pronta. A parte de baixo também? Já está pronta, já está sendo utilizada, todo mundo passou por lá, já foi feita a drenagem, as rotatórias já foi feito, todo mundo está tendo acesso às alças, ao shopping ali do lado. Está sendo feito terminando a conclusão, a parte de baixo agora do MT-040 e o Complexo do Tijucal, o viaduto em uso, as marginais em uso e a trincheira, que é a maior, uma das obras mais belas que nós temos aqui, concluída, e a trincheira agora, passado o período chuvoso e feito toda uma realocação do trânsito ali. Avenida também, 8 de Abril. 8 de Abril. Não é problema. Não é problema. Sério? Não está na Copa do Mundo operando toda a recapeada. A única coisa que faltou no 8 de Abril que nós vamos fazer Copa é a recomposição do leito que está no projeto. Mas viariamente está 100% operando. Falou-se aqui de vergonha, quando se questionou-se sobre vergonha. Algumas coisas eu sei, a gente sabe que fogem da alçada da própria Secopa. Por exemplo, a tal da Brazuca, que estava lá, um monumento, foi... Derrubaram a bola. Vandalismo. Pelo amor de Deus. Foi vandalismo. Pelo amor de Deus. E nesse mesmo gancho... Aí o cara que reclama que a cidade está feia, ele vai lá e colabora para ficar mais feia, para emporcalhar mais ainda. Antes da sua pergunta, André, só queria que o senhor falasse... Só para complementar aqui, nós temos uma obra que já foi trocado a fiação e as lâmpadas, a cada semana troca. Você troca, o pessoal vai lá e rouba. Então, o patrimônio público, nós, cidadão, de uma forma geral, a gente precisa aproveitar, cobrar o serviço bem feito, cobrar que os recursos sejam bem executados. Mas aí a minha pergunta... Mas também precisamos cobrar de todos nós respeito ao patrimônio público, porque, infelizmente, nós não estamos... Mas aí a minha pergunta, que aliás é a última, né? Porque senão daqui a pouco o André vai me enforcar aqui. A questão da segurança pública. Cadê a sintonia, então, da Secopa com a Polícia Militar, com a parte de segurança? Porque se houver... E a própria Prefeitura de Cuiabá, que tem uma guarda agora municipal... Secretaria de Segurança Municipal. Mas isso não tem uma sintonia nisso? A questão do vandalismo, não existe aparato público que vá dar conta de pessoas que saem da balada às 4 horas da manhã e se predispõem a desparafusar uma bola que estava parafusada lá. Mas a câmera pegou. Nós vamos... foi monitorado, tá? Que vai fazer um vandalismo por simples razão de depois ficar rindo da sua proeza. Então é isso que também... Até porque não se volta mais de madrugada, como era no tempo da Sayonara. Secretário Maurício Guimarães. A Sayonara voltava para cá, de boa, não tinha problema. Nosso tempo já esgotou. Mas no primeiro programa nosso de estreia, o senhor foi convidado, aliás, com muita honra, eu lhe fiz uma pergunta e o senhor falou, o senhor respondeu que seria lá, a outra cidade, quem iria ficar mal. Quando o Cuiabá foi escolhida para a Copa, a população foi para a rua, você lembra disso, não, Onofre? Com cartazes escrito Chupa Campo Grande. Lembra disso? Chupa essa manga. Chupa essa manga, Campo Grande. Agora, lá em Campo Grande, já estão dizendo, e aí, Cuiabanada, chupa essa manga agora. No final desse processo todo, secretário, o senhor ainda vai dizer chupa Campo Grande? Não é muito. Eles devem estar chupando a manga agora, porque nós estamos fazendo uma grande Copa, festivo, a cidade está funcionando normalmente, e nós com um conjunto de obras que transformar essa cidade. Então, gente, por mais que não tenha tido todas as obras concluídas a tempo da Copa, mas a cidade é muito maior que isso. Essas obras, a cidade está transformada. Então, e Cuiabá é muito mais festeira do que Campo Grande, muito mais festeira. Aí eu aposto em Cuiabá. Então, assim, eles estão chupando a manga. Eles estão chupando a manga. Só espero que o povo não fique chupando o dedo no espero final. Também. Isso que eu ia dizer, você roubou minha fala. O povo não está, porque o povo já está usufruindo disso. Ao final, você roubou minha fala. Ao final, vou lhe processar. Secretário Maurício Guimarães, obrigado. Espero que o senhor também não chupe essa manga no final deste ano, no dia 31 de dezembro. Boa sorte. Boa sorte, vai precisar. Eu espero sim ter a possibilidade de estar à sombra de um mangueiral, chupando uma manga e com a consciência muito tranquila de o dever cumprido.
E aproveitando a oportunidade, eu queria, primeiro, como eu já disse, pedir desculpas das falhas que tivemos, mas eu queria fazer um agradecimento muito profundo à população, ao povo cuiabano e varzagrandense, que tem tido essa paciência, que tem tido a compreensão, porque ele também sabe que ele está fazendo parte de um processo de transformação e que, se não foi totalmente hoje, amanhã ele estará vivendo uma nova cidade. Secretário, obrigado pela entrevista. Espero que o senhor chupe manga vendo o VLT passar. Tá bom? Eu vou, não só vendo passar, eu vou usufruir desse transporte público também. Bom. Paulo, Coelho, abraço. Onofre, velho mestre. Um abraço, Maurício, prazer em vê-lo aqui. André, obrigado mais uma vez pela parceria. Muito obrigado. Volte outras vezes, tá? Voltarei. Sem casa, obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma excelente noite, uma ótima semana. Voltamos no próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos. Boa noite, até domingo. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Torcemos juntos. Este é o plano. Porque torcer é acreditar.